Olá, hoje nós estamos aqui para conversar um pouco a respeito do Hamas, para ser mais específico a respeito dos atentados que integrantes do Hamas praticaram no dia 7 de outubro e levaram a centenas ou talvez milhares de mortes no Estado de Israel. Então vamos procurar entender um pouco o contexto, a orientação ideológica, a geografia aonde atua o Hamas, bem como as suas conexões de relações internacionais e de geopolítica. Bom, vamos começar olhando para essa foto. Essa é uma foto tirada em uma das intifadas. Intifada é uma palavra árabe que significa revolta, insurgência. E na história dos conflitos palestinos, judeus, palestinos, israelenses, para ser mais preciso, há registro de duas intifadas, pelo menos. Uma em 1987 e a outra entre 2000 e 2005. É justamente na intifada de 1987 que surge o Hamas. O Hamas, que aparece como inicialmente um grupo assistencialista, um grupo com orfanatos, um grupo destinado a atividades esportivas, recreativas, a instituições de longa permanência, envolvendo uma população que é uma das mais carentes do mundo, que é a população da faixa de Gaza. Então, veja, o Hamas surge como um grupo de assistência social numa das regiões mais pobres e difíceis do mundo, que é a faixa de Gaza, em meio a um cenário de revoltas civis da população palestina contra o Estado de Israel. O Estado de Israel foi um Estado fundado pelos judeus em 1948, que tem, desde então, um grandíssimo problema com os palestinos, que disputam com os judeus aquela região, aquela geografia. O Hamas surge, então, com um discurso que ele era bastante diferente do discurso da OLP, que depois virou o Fatah. O que é a OLP dele? Era uma tradicional organização política palestina, cuja sigla significa Organização para a Libertação da Palestina. A OLP tinha um discurso nacionalista árabe ou nacionalista palestino, para ser mais preciso. Já o Hamas aparece com um discurso fundamentalista islâmico. O Hamas vai ser influenciado por uma organização chamada Irmandade Muçulmana, que surgiu na década de 1920 no Egito e que inspirou muitos outros grupos mais radicalizados do islamismo, como, por exemplo, a própria Al-Qaeda. O Hamas vai trazer, portanto, uma discussão, vai trazer uma doutrina muito voltada para um radicalismo islâmico. E essa doutrina do Hamas, ela vai ter uma conotação abertamente, explicitamente anti-Israel. O Hamas vai ser parido como um grupo que não aceita a existência do Estado de Israel naquela região. O Hamas, diferente da OLP a partir dos anos 90, diferente do Fatah, não aceita negociar com Israel. E além de ter entre as suas premissas a ideia da Sharia, da aplicação da Sharia, que é a aplicação da lei islâmica, o Hamas vai ter esse componente, vai ter essa conotação claramente anti-Israel desde a sua gênese lá no contexto da primeira intifada na década de 80. Então, o Hamas já nasce inimigo de Israel e não aberto a qualquer tipo de negociação com o Estado israelense. E é claro que, como o Hamas atua em uma geografia que é paupérrima, que é essa aqui, ó, essa região, ó. Eu vou passar o cursor do mouse para você ver aqui, ó. O Hamas atua maiormente ou principalmente, né, na faixa de Gaza. A faixa de Gaza, ela tem, pessoas, 365 quilômetros quadrados. Isso é um pouquinho mais do que a metade da área do município de Passo Fundo, por exemplo. Porém, nesses mais de 360 quilômetros quadrados de área, vivem 2 milhões e 100 mil pessoas.
em uma região altamente povoada, ou seja, que tem uma densidade demográfica significativa, e que é extremamente pobre. A faixa de Gaza é considerada uma das regiões mais pobres do mundo. Então, o Hamas, ele surge e germina e tem a sua grande atuação política nessa região da faixa de Gaza. E, obviamente, como essa região é muito pobre, fortalece a penetração de um discurso mais radical religioso, como é o discurso do Hamas, né? O detalhe interessante para nós aqui é entender por que a faixa de Gaza é tão pobre, né? A faixa de Gaza é uma região bastante pobre, entre outras razões, porque ela sofre um bloqueio, ela sofre um cerco nos seus entornos, que é feito pelo Estado egípcio, que desse lado aqui onde eu estou passando o cursor do mouse é Egito, e principalmente pelo Estado de Israel, que tem um acordo diplomático com o Egito reconhecido desde o final dos anos 70, chamado Acordos de Camp David, e que atuam em conjunto os dois países para isolar a faixa de Gaza nessa redoma, vamos dizer assim, que abrange o espaço aéreo, o mar Mediterrâneo e a porção terrestre dos limites da faixa de Gaza com o Estado de Israel. Então, isso atrapalha bastante o desenvolvimento econômico da região. A faixa de Gaza tem escassez de tudo que vocês possam imaginar que é mais básico, remédios, alimentos, materiais de construção, e isso acaba dando força para esse discurso radicalizado do Hamas e ajuda a renovar os quadros de integrantes desse grupo. Então, o Hamas, só recapitulando, ele surge na década de 80, em 87, no contexto da primeira intifada, e tem a sua principal atuação em uma geografia que é essa região da faixa de Gaza, que se notabiliza por sofrer um bloqueio do Estado de Israel, apoiado pelo Egito, que é um país árabe, que é um país muçulmano, diga-se de passagem, e que isso acaba colocando enormes dificuldades para essa região, que ajuda ela a ser uma das mais pobres do mundo, e isso, por sua vez, ajuda a alimentar os quadros dos integrantes do Hamas, porque a população local é bastante revoltada com Israel em virtude desse bloqueio. Então, foi dessa geografia aqui que os militantes, ou que os terroristas do Hamas, para ser mais preciso, saíram para promover esses ataques no território de Israel, especialmente nessa faixa mais ao sul do território de Israel, que nós vimos, infelizmente, no dia 7 de outubro. Então, veja, a base operacional do Hamas é a faixa de Gaza. A faixa de Gaza que foi devolvida para o controle palestino em 2006, e desde 2007 o Hamas é o grande grupo político, é o grande manda-chuva da região. Inclusive, o Hamas deu uma espécie de golpe de Estado ali, vamos usar entre aspas a expressão, né? Porque a faixa de Gaza não é um Estado. Então, o Hamas deu uma espécie de golpe de Estado ali, expulsou todos os políticos de outras tendências, como era o caso dos caras do Fatah, né? Que é o outro grupo político palestino mais forte, que atua principalmente na Cisjordânia. Então, essa é a base geográfica do Hamas. E é dali que o Hamas desafia Israel, é dali que o Hamas ataca Israel, e é naquela região que Israel também impõe as suas retaliações ao Hamas. Aqui você tem um outro mapa mais amplo, em que você pode ver como o Egito tem fronteira com a faixa de Gaza aqui, e você pode observar o outro território eventualmente palestino, que seria a Cisjordânia, que é onde tem Jerusalém aqui, ó. Você pode observar a Terra Santa aqui, Jerusalém, na entrada, vamos dizer assim, da Cisjordânia. Então, dentro da política interna dos palestinos, o Hamas é muitíssimo mais forte na faixa de Gaza, controla a faixa de Gaza, e o Fatah, que é o grupo rival do Hamas, que tem a origem na OLP, é mais presente na Cisjordânia, tá? Bom, é óbvio que existiram ataques frequentes do Hamas a Israel desde a fundação do Hamas, né? E que Israel
trouxe represálias a esses ataques. Muitas vezes Israel foi criticado, inclusive, por esses ataques serem desproporcionais, muito mais violentos, inclusive, do que aqueles que o Hamas praticou em território israelense. Agora, o que tem de diferente essa questão de 7 de outubro para outros contextos, para outros ataques que o Hamas trouxe para o território israelense? Bom, aí a gente precisa entender um pouquinho o que está acontecendo de diferente em 2023. Um movimento é que nós observamos nos últimos anos uma série de países muçulmanos procurando estabelecer relações diplomáticas com Israel, que é um Estado judeu. Os casos mais notórios, eles são o do Egito e da Jordânia, mas esses casos são antigos. O Egito é do final dos anos 70, com os acordos de Camp David, e a Jordânia é do início dos anos 90. Os casos mais novos são os casos dos países que celebraram os chamados Acordos de Abraão com Israel, como, por exemplo, é o caso do Marrocos, do Sudão e dos Emirados Árabes Unidos. E em 2023, cogitava-se, eu vou colocar no pretérito, né, que a Arábia Saudita poderia ser o próximo país árabe muçulmano a reconhecer Israel, a estabelecer relações diplomáticas com Israel. E essa situação ela tem um peso na política interna palestina e na questão que envolve Israel e os palestinos. Por quê? Porque o principal apoiador, o principal financiador do Hamas é o governo do Irã. O Irã, que é uma república islâmica xiita, que em tese deveria ter uma rivalidade grande com o Hamas, que é um grupo fundamentalista sunita. No entanto, o Irã, por causa do componente anti-Israel do Hamas, que o Irã também tem na sua política, acaba apoiando o Hamas com planejamento militar, com equipamentos, com recursos financeiros. E não interessa ao Irã, que recém estabeleceu relações diplomáticas com a Arábia Saudita com a mediação da China, que a Arábia Saudita se aproxime de Israel. Então, para o governo iraniano, se o Hamas atacasse Israel e aumentasse a tensão entre palestinos e judeus naquela região, a ponto de ficar constrangedor para a Arábia Saudita estabelecer relações diplomáticas com Israel, seria um belo negócio. Então, já faz anos que o governo do Irã apoia o Hamas. Esse apoio ele se dá das mais variadas formas, e há alguns jornais, alguns órgãos da imprensa internacional que falam que a Guarda Islâmica Revolucionária do Irã teria auxiliado o Hamas na organização desses atentados. Então, para criar um clima ruim entre palestinos e israelenses, o que inviabilizaria a aproximação da Arábia Saudita com Israel, o Irã poderia ter instigado o Hamas a praticar esses atentados que nós vimos no dia 7 de outubro. A outra bandeira que está ali, pessoal, é a bandeira do Catar, certo? O Catar, que é uma monarquia sunita, que já teve problemas mais sérios com a Arábia Saudita, que há pouco, aí, em virtude da Copa do Mundo, acabou se reaproximando dos sauditas. Só que o Catar, ele também é um país que apoia o Hamas. É um apoio mais complexo, mais equilibrado, não é tão agressivo esse apoio anti-Israel como é o caso do apoio iraniano. Mas o Catar também é um país muçulmano sunita que fornece suporte para o Hamas. Aí, gente, é interessante a gente trazer um pouco esses meandros da política interna, né, dos palestinos, porque os palestinos eles têm uma cisão grande que, inclusive, dificulta a ação deles para a criação de um Estado. Essa cisão eu até já citei anteriormente para vocês, que ela está entre o Hamas e o Fatah, né? Então, o Hamas tem essa característica de ser mais fundamentalista islâmico.
O Hamas não aceita negociar com Israel. O Hamas tem mais força na faixa de Gaza, enquanto o Fatah tem mais força na Cisjordânia, vem de um nacionalismo palestino em termos ideológicos, nasceu da OLP, da Organização para a Libertação da Palestina, que foi criada pelo Yasser Arafat, que é um famosíssimo líder palestino, né? E apesar de haver algumas tentativas de reconciliação entre os dois grupos, segue essa cisão. Eu acho legal trazer isso porque a gente pode perceber, obviamente, que não há uma uniformidade na política palestina no tratamento com Israel. Ou a forma como o Fatah tem se portado nos últimos anos, que inclusive merece críticas dos próprios palestinos pela sua inoperância, ela é diferente da do Hamas, porque não tem esse componente radical religioso. Outro elemento aqui para trazer para a nossa conversa envolve este país aqui, ó, o Líbano. Porque o Hamas, então, ele surge lá com a primeira intifada. O Hamas tem um discurso, tem uma doutrina radical sunita, inspirada na Irmandade Muçulmana, que é um grupo que surgiu no Egito nos anos 20. O Hamas tem o Fatah como um adversário interno, tem o Irã como uma república xiita que o apoia de forma muito incisiva, recebe dinheiro do Catar, que é uma monarquia sunita, mas o Hamas também tem um outro componente nessa história aí que o ajuda, que é o Hezbollah. O Hezbollah é um outro apoiador do Hamas. O Hezbollah é um grupo radical xiita libanês. Por isso que eu estou aqui com o mapa do Líbano em destaque para vocês. Então, o Hezbollah, que é um grupo radical xiita libanês, ele também não aceita o ataque, ele também não aceita o Estado de Israel e ele também pratica ataques com foguetes contra Israel a partir dessa região do sul do Líbano, onde ele é influente. Então, percebam o seguinte, vejam a dificuldade de Israel. Israel tem que lidar com Hamas ao sul, a partir da faixa de Gaza, e tem que lidar com o Hezbollah ao norte, na sua fronteira com o Líbano. E o Hezbollah também procura, claro que com menos recursos, com menos vigor, apoiar, o Hezbollah procura apoiar o Hamas. Tá? Então, é um outro ator internacional que tem um certo peso nesse cenário, nesse contexto. Então, percebam o seguinte, os atentados de 7 de outubro, eles mostraram para nós que há um ciclo de violência iniciado. Esse ciclo de violência ele vai se intensificar, né? O Hamas tende a fortalecer a sua presença na faixa de Gaza e radicalizar ainda mais esse discurso, né? E agora a gente está pendente de ver qual que vai ser a reação de Israel a esses atentados de 7 de outubro, para verificar os próximos passos dessa questão, tá? Ainda a gente pode dizer que o que levou o Hamas a fazer esses atentados teria sido a presença de autoridades israelenses na mesquita de Al-Aqsa, que é a terceira mesquita mais famosa, mais importante do islamismo, só atrás das mesquitas de Meca e Medina. Essa mesquita de Al-Aqsa, ela está em Jerusalém, ela é considerada santa pelos muçulmanos porque dali Maomé teria subido e encontrado Alá no céu, né? Foi a partir daquela mesquita que Maomé subiu aos céus para encontrar Alá. Então, nós temos um componente nesses atentados que é mais do mesmo, né? Que é os palestinos lutando para estabelecer um Estado, o Hamas a partir da faixa de Gaza, a pobreza da faixa de Gaza, o bloqueio da faixa de Gaza, que ajuda a alimentar esse ódio, inclusive, que é feito por Israel. E aí nós temos alguns componentes novos nessa história, que é essa reaproximação diplomática, ou essa aproximação, né, porque não houve isso antes, essa aproximação diplomática entre a Arábia Saudita e Israel, que incomoda o Irã, que é apoiador do Hamas, e essas críticas à presença de autoridades israelenses na mesquita de Al-Aqsa, que tem gerado descontentamentos entre a população palestina em geral, que o Hamas também usou como um eventual desculpa para promover esses atentados horrendos de 7 de outubro.
Outro ponto que pode ajudar a compreender isso é que o Estado de Israel vive uma crise institucional. O Estado de Israel vive uma briga entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que tem a maioria no parlamento, né, considerando que Israel tem um regime presidencialista parlamentarista, e que tenta aprovar, e conseguiu aprovar, né, não só tentou, como conseguiu aprovar uma reforma no judiciário que retirou poderes do judiciário israelense e fortaleceu o executivo e o parlamento. E para muitos críticos, essa reforma ela pode ter significado o fim da democracia em Israel, considerando que o Benjamin Netanyahu, que é um político de extrema-direita, hoje dá para dizer isso, tem bastante apoio desses grupos mais radicalizados e tem feito muito esse discurso contra o poder judiciário lá como um limitador das suas ações políticas. Então, Israel é um país dividido internamente, né, por causa dessa sugestão de reforma judiciária que o Benjamin Netanyahu acabou implementando, que é um primeiro-ministro com várias acusações de corrupção, e isso também pode ter ajudado a motivar o Hamas para promover esses ataques, considerando que Israel era um país dividido e estava mais voltado as suas atenções para essas questões políticas internas. Beleza? Espero ter ajudado. Até a próxima.